Oi, meu nome é Vicky e eu estudo na The House há mais ou menos uns 9 meses. Eu nunca fui muito fã de inglês, eu nunca tive muita curiosidade em aprender, nem muita disposição também. Para mim, eu não tinha um motivo real para correr atrás e para aprender inglês. Até que no final de 2024, eu fui para um outro estado, a pedido da minha empresa, e lá eu tive contato com uma pessoa que não era daqui. Ela era dos Estados Unidos e ela não sabia português. E todo o meu vocabulário de inglês era no máximo para perguntar como ela estava se sentindo, se ela tinha visitado algum lugar já aqui no Brasil, ou no máximo que comidas que ela tinha provado e que ela tinha gostado. Mas foi bem difícil de articular essas frases. Eu queria muito me comunicar para conhecer realmente a pessoa, para estabelecer contato e também para fazer a pessoa se sentir mais em casa. Então, quase ninguém da minha empresa falava inglês. Essas pessoas ficavam um pouco mais ilhadas, mais restritas a conversar só com aquelas pessoas, altas lideranças, que já falavam inglês. E eu senti na hora, assim, que não era daquele jeito que eu queria ficar, que eu queria me comunicar, que eu queria poder estabelecer uma conversa, independente de onde a pessoa é, e que para isso eu teria que estudar inglês, realmente prestar atenção e correr atrás, porque para mim foi inaceitável, assim, eu querer me comunicar, eu saber o que eu queria comunicar, o que eu queria perguntar, o que eu queria saber, e eu não consegui colocar isso em palavras, assim. Então, foi naquele momento que eu decidi que depois daquela viagem, depois de ter tido aquela experiência, que eu não ia mais continuar daquele jeito, que eu ia aprender inglês, não importasse o quê. Na época eu não tinha tanta condição para ir numa escola, eu nem sabia se realmente ia valer a pena, assim, se eu ia gostar de aprender inglês. Então eu decidi começar em casa, ouvir música, ouvir mais música, prestar atenção na letra, no que estava sendo falado. Os filmes eu comecei a dar mais preferência para filmes estrangeiros, né? Assistir eles em inglês, então eu me foquei nisso. E eu realmente decidi, em dezembro de 2024, assim, começo de 2025, que eu ia aprender inglês e eu ia chegar em um determinado nível, em um determinado estágio até o fim do próximo ano, por exemplo. Eu cheguei em um ponto onde eu estava estudando sozinha, eu tinha feito um cronograma de estudos baseados em pesquisas que eu vi no YouTube, na internet, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa para eu realmente destravar. Porque o meu problema não era mais tanto a falta de conhecimento no inglês. Eu tinha um conhecimento razoável, assim, de palavras, de como se fala algumas expressões comuns. Então, eu já tinha dado alguns primeiros passos, só que ainda estava faltando algo que me destravasse a falar realmente. Faltava esse destravamento para eu conseguir falar, realmente colocar em prática o que eu tinha aprendido, o que eu estava aprendendo. E aí, nesse momento, eu comecei a procurar escolas de inglês na minha cidade. Então, primeiro eu considerei fazer aula online, só que você não tem tanta conexão com as pessoas quando você faz isso. E eu realmente queria algo que tivesse um contato mais real. Tivesse pessoas para eu ter conversas reais e não simplesmente, vamos dar um tópico aqui e vamos forçar uma conversa. Eu queria que fosse algo mais natural. E eu nunca tinha ouvido falar do inglês por mnemotecnia, foi até uma palavra diferente para mim. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a The House e a proposta dela, como funcionavam as aulas, que na verdade são imersões. E aí eu gostei muito dessa abordagem, acho que fazia sentido para o que eu queria. Eu mandei mensagem, agendei aqui um horário para entender como funcionava. E nesse primeiro momento que eu cheguei na The House, eu já consegui participar de 2 imersões. Uma delas foi a Kitchen, a Kitchen de Halloween que estava acontecendo. E, assim, diferente de tudo que eu tinha... Bem diferente de tudo que eu tinha visto já sobre aprender inglês. Eu achei muito divertido, achei uma forma leve, que a gente às vezes não percebe que está aprendendo, mas a gente sempre tira alguma coisa. A gente sempre tira um vocabulário, uma expressão, ou simplesmente um destravamento, né? Então a gente
se sente mais livre para falar e para errar e para realmente ter conversas reais que eu vou ter fora daqui. Então, eu vou ter com outras pessoas quando eu falar em inglês. E foi isso, assim, que me cativou. E desde então, eu gosto muito daqui, eu me identifico bastante com o jeito de aprender e eu sinto que não só aprendo, mas eu consigo colocar muito em prática as coisas que eu aprendo. Foi isso que me levou a procurar The House, foi essa vontade de conseguir colocar em prática o que eu já sabia, enquanto eu aprendia mais e me sentia livre, assim, para falar, sem uma estrutura tão rígida de só ler livro e fazer exercício, que era algo que eu já fazia, mas isso não me fazia ficar mais fluente. Então, em dezembro de 2024, eu decidi que eu queria aprender inglês e que eu ia me esforçar para conseguir falar. Em outubro de 2025, eu procurei a The House, consegui dar o boost no meu inglês que eu queria. Em um determinado momento, minha empresa começou a se expandir e começaram a ter mais pessoas de fora do Brasil que trabalhavam lá. Então, pessoas não só dos Estados Unidos, mas de Londres, de outras pessoas que falavam inglês. Com o passar do tempo, eu fui me envolvendo em alguns projetos e eu precisei ter contato com essas pessoas. E foi bem difícil no começo, quando eu precisava falar. Então, no começo, eu falava bem pouco, eu tinha bastante dificuldade, tinha muita vergonha, mas eu precisava falar, eu precisava me comunicar. E aí, o que eu estava aprendendo na The House já estava me ajudando, eu já estava conseguindo falar e me comunicar com as pessoas. E com o passar do tempo, eu consegui me comunicar ainda melhor, o meu inglês foi melhorando, a minha pronúncia foi melhorando. Eu fui percebendo o quanto eu evoluí com o passar do tempo. Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi eu cheguei em um momento, em um determinado projeto, que eu precisei falar com aquela pessoa que eu tinha falado em 2024, que na verdade eu tinha tentado falar em 2024, que foi a pessoa com quem eu tentei me comunicar e eu não consegui, porque eu não tinha, enfim, conhecimento necessário, experiência necessária, mas eu precisei fazer uma reunião com aquela pessoa em específico. Eu fiquei até um pouco nervosa, porque ia ser a primeira vez que eu ia falar com aquela pessoa de novo, quase 1 ano e meio depois. Então eu estava um pouco nervosa, mas quando eu entrei na reunião, a gente já começou a conversar, foi muito fluido, foi muito natural. Mas no fim da reunião, ela lembrou de que a gente tinha conversado lá no fim de 2024, elogiou o meu inglês, disse que era perceptível, assim, a evolução que eu tive. E eu fiquei muito feliz, claro, mas ela também disse que ficou muito feliz e que é muito bom quando a gente consegue ver que as pessoas conseguem mudar. Quando elas colocam total foco em uma coisa e elas decidem que vão mudar e que isso realmente traz resultado, assim, é uma coisa muito, muito legal. E aquilo foi muito importante para mim, porque às vezes a gente acha que a gente não tá chegando muito longe, então que a gente não tá evoluindo, porque realmente a gente não sente uma evolução real no dia a dia. E aí, 1 ano e meio depois, ver o salto que eu tinha dado, que isso foi perceptível para as outras pessoas e foi perceptível para essa pessoa em específico, me deixou muito, muito feliz. So, day by day, maybe you don't see your progress, but 1 year before you were not the same person with the same knowledge that you are now. So, I think it's really important that you keep going and don't give up, because you get there. You just need to be patient and focus in what you want and why you want it. So, that's it. It's over too soon.